Hoje é sexta-feira, dia do quadro Saúde Preventiva, e março é o mês de conscientização sobre o câncer de intestino. Todos os dias são internados, em média, 264 brasileiros no SUS, o Sistema Único de Saúde. São pessoas com complicações graves relacionadas à doença. O problema matou quase 20 mil pessoas só em 2021, segundo a Sociedade Brasileira de Gastroenterologia. Você vai ver agora como prevenir o problema. Aos 42 anos de idade, Michele foi diagnosticada com câncer de intestino. Mas na época, em 2017, ela deixou passar os primeiros sinais da doença. Na verdade, foi uma bomba para mim, porque eu sempre tive uma alimentação extremamente saudável, sempre fiz atividade física e fiz atividades físicas muito intensas. Eu corria, nadava, fazia triatlo, lutava boxe, musculação, enfim, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? E sou até hoje. E em 2019, então, eu recebi o diagnóstico. Eu percebi sangue nas fezes. Foi então eu procurei, fiz o exame de colonoscopia, que foi o exame que identificou que eu estava com câncer de intestino. Por causa da correria do dia a dia e sabendo que tinha uma alimentação saudável, além da prática de atividades físicas, a engenheira imaginou que não seria nada demais. Quando foi diagnosticada, Michele já estava com o tumor há mais de 6 meses. Você não acredita que está acontecendo com você, né? Então parece que as coisas, a gente tem uma vida muito corrida, muito agitada, e a impressão que dá é que isso nunca vai acontecer com a gente. Mas o mais importante é estar atento aos sinais do nosso corpo, porque o nosso corpo avisa. No meu caso, eu tive sangramento nas fezes. E isso fez com que eu procurasse ajuda, procurasse um exame. No ano passado, o número de internações por câncer de intestino foi o maior dos últimos 10 anos. Segundo números divulgados por 3 sociedades médicas brasileiras que fizeram parte da pesquisa para o Março Azul, todos os dias no SUS são internados em média 264 brasileiros com complicações graves relacionadas à doença. E por isso o mês de março é o mês de conscientização e de alerta para os sinais da doença. Os dados da pesquisa mostram ainda que entre 2013 a 2022 foram mais de 770 mil hospitalizações na rede pública por câncer de intestino. Somente em 2021, quase 20 mil pessoas morreram por consequências da doença. Os casos aumentam em média 5% a cada ano. Quando nós falamos de câncer de intestino, nós estamos falando dos tumores malignos que nascem no intestino grosso, certo? Que faz parte ali o cólon e o reto. E é uma doença muito prevalente, né? É o segundo câncer mais frequente, tanto em homens quanto mulheres. Em homens fica atrás do câncer de próstata, e mulheres atrás somente do câncer de mama, certo? E é um câncer em que o paciente deve ser submetido a exames de rastreio. Nós sabemos que por ser uma doença tão prevalente, todo paciente a partir dos 45 anos deve ser submetido aos exames de rastreamento, mesmo que não tenha sintoma nenhum. Este especialista explica que existem alguns fatores de risco e que a população precisa ficar atenta, como, por exemplo, a idade, principalmente pessoas acima dos 45 anos, histórico familiar, se alguém da família já foi diagnosticado com câncer, e hábitos de vida. O paciente deve fazer uma dieta rica em fibras, em vegetais, frutas, certo? Evitar alimentos industrializados, alimentos processados com muito condimento. Atividade física, a gente sabe que o sedentarismo e a obesidade são fatores de risco para o câncer de intestino, certo? Assim como o álcool e o tabagismo devem ser evitados também. A Michele precisou passar por cirurgia e quimioterapia. Hoje faz os exames periodicamente para continuar o tratamento sob supervisão médica. Eu acho que a gente coloca sempre tudo na frente, né? Principalmente filhos, o trabalho, a correria, mas olhar interiormente, né? Fazer momentos de relaxamento, eu acho que isso é extremamente importante. E sempre prestar atenção
naquilo que o teu corpo está te avisando. O importante é ficar atento às orientações médicas. Se o paciente conseguir um diagnóstico precoce, na fase inicial da doença, mesmo que sem sintomas, as chances de cura aumentam em até 90%. O padrão ouro que nós temos hoje é o exame da colonoscopia, em que possibilita você estudar todo o cólon, certo? E ressecar as lesões pré-malignas, que são os pólipos. Pólipos são tipo verrugas que nascem no intestino e que estão presentes em torno de 40% da população. E são os principais, digamos assim, as principais lesões que levam ao desenvolvimento do câncer. Então, se a gente encontra esses pólipos nas fases iniciais, nós conseguimos ressecar no próprio exame de colonoscopia, certo? Que apesar de ter toda uma mística sobre o exame, né, um medo da realização do exame, é um exame que é feito sob sedação e que o paciente não sente absolutamente nada durante o procedimento.